especial, num bate-papo sério, mas cheio de descontração, com Rodolfo Basílio. Rodolfo Basílio Entrevista. Rodolfo Basílio Entrevista. Olá, amigos, mais uma entrevista. Nosso entrevistado de hoje é o médico ginecologista obstetra Dr. Manel. Dr. Manel Pequeno. Dr. Manel, as suas considerações iniciais. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, Rodolfo? Dizer que é sempre importante a gente falar sobre saúde, principalmente saúde da mulher, uma área tão carente, tão necessitada de atenção. E, enfim, só agradecer a oportunidade. Pois não. Doutor Manel, como saber quando a mulher está grávida? O sintoma dela mesmo. Que a pessoa, uma jovem novinha, como é que ela sabe? Porque tem pessoas que não sabem de nada. Sim, total. Okay. Rodolfo, assim, primeiro, acho interessante a gente falar que gravidez não é doença, né? Então não precisa necessariamente que ela esteja sentindo nada. O importante é, menstruação atrasou, se ela tem vida sexual ativa, se ela tem relação sexual desprotegida, se ela não usa anticoncepcional, ela pode estar grávida. Então, o sintoma inicial que deve levantar a suspeita de gravidez é o atraso menstrual. Pois não. Doutor Manel, a mulher está grávida, doutor Manel, ela tem que fazer o quê? Daí para frente. Primeira coisa, fazer o quê? Estou grávida, eu fazer o quê? Certo. Então, vamos lá. O ideal primeiro é que a gravidez sempre seja uma gravidez planejada, né? Então, o ideal é que ela já pense em engravidar antes de acontecer. Então, assim, o ideal é que ela faça o que a gente chama de consulta pré-concepção. Então, o ideal é que ela já procure o médico, o ginecologista, o obstetra, antes até de engravidar. Nesse primeiro momento, antes de engravidar, a gente tem várias coisas interessantes que a gente deve fazer. Por exemplo, a gente vai pesquisar se ela tem alguma doença crônica, se ela usa algum tipo de medicamento que a gente precisa trocar antes dela engravidar. Enfim, é importante que ela procure um médico antes de engravidar para planejar uma gravidez saudável. A partir do momento que a menstruação atrasou, engravidou, aí o ponto principal é iniciar o pré-natal, né? No pré-natal tem muitos pontos que a gente vai fazer para que sim, ela tenha uma gravidez saudável, tranquila. Pois não. Doutor Manel, pré-natal, doutor Manel, tem o pré-natal do rico e do pobre, doutor. Como é o pré-natal do pobre e do rico, doutor? Porque o pessoal no sertão, doutor, não tem, porque com todo respeito, não tem nada. Aí faz o quê? No sertão, sem nada. E o rico tem um acompanhamento e o pobre não tem acompanhamento. O que ela deve fazer? Rodolfo, assim, como você está dizendo, né? Mesmo o pobre, hoje em dia, tem a possibilidade muito boa e, graças a Deus, a gente tem chegado em toda a população através da atenção primária à saúde, né? Do posto de saúde, né? No posto de saúde é feito o acompanhamento pré-natal direitinho, né? Claro que tem alguns postos de saúde que não tem tanta estrutura, às vezes não tem médico, mas tem um enfermeiro que faz o acompanhamento pré-natal. Então, assim, é realmente muito importante que toda gestante seja acompanhada por um profissional durante o pré-natal. Agora sim, vamos supor aqui uma hipótese que essa pessoa que a gente está falando não tem acesso a nenhum profissional, nem ao obstetra, nem à atenção primária, nem ao enfermeiro. O que ela vai fazer durante o pré-natal, né? E aí eu acho o seguinte, eu acho que ela sempre tem que ficar atenta aos sinais de alerta durante a gravidez, né? Que são basicamente sangramentos, né? O pessoal diz muito isso, eu conheço fulana, né, Rodolfo, que tá grávida, mas continuou menstruando. Isso não existe, né? Se tá grávida e tem sangramento, tem alguma coisa errada. Então, esse tipo de coisa é importante, por isso que é muito importante o seu programa, para que a gente consiga espalhar informação, né? E as pacientes tenham acesso a isso. Então, tá grávida, teve sangramento, tem que procurar o hospital. Então, isso é, vamos dizer assim, o mínimo do mínimo do mínimo, mas o ideal é que todo mundo faça o acompanhamento pré-natal. Isso é super importante. Pois não. Doutor Manel, a mulher atrasa sobre 3, 4 dias, doutor Manel. Ela pode fazer o exame já dá gravidez, em 3, 4 dias? Já sim. Tanto o exame de urina, né, que é esse que tem na farmácia, qualquer farmácia, como o exame de sangue, dá sim positivo. 4, 5 dias já dá? Já dá positivo. Alguns exames conseguem dizer que você está grávida até antes de atrasar, né? Porque a fecundação, né, o início da gravidez aconteceu antes do atraso menstrual, entende? Então, alguns exames já conseguem diagnosticar isso sim. Pois não. Doutor, para a pessoa em casa entender que tem um jovem que não sabe de nada, doutor. Já menstruação para vir dia 10, doutor. Aí ela faz o exame dia 15, já deu, doutor. Ali já é um mês, 15 dias? É assim. De atraso? Aí já é um negócio mais polêmico, né? Porque vamos assim, mais difícil de explicar, talvez. Porque assim, a contagem do médico, ela é diferente da contagem da população. Certo? E é isso que gera dúvida. Por exemplo, para nós médicos, a gente considera que a gravidez tem 40 semanas.
E se você for parar para pensar, 40 semanas vai dar 10 meses, né? Então que gravidez é essa que tem 10 meses, né? É porque assim, nós médicos, a gente conta a gravidez a partir da data da última vez que ela menstruou. E normalmente a população conta a partir do momento que teve o atraso. Então a gente sempre conta um mês a mais. E qual é o certo? Na verdade, os dois estão certos, né? É só, como eu disse, é uma contagem diferente que nós médicos fazemos através de semanas, né? Mas a gente acaba sempre contando através da data da última menstruação, entende? Então, a gente conta através do primeiro dia da última vez que ela menstruou. A partir daí, ela tem 40 semanas de uma gravidez saudável. Pois não. Doutor Manuel, a possibilidade de uma mulher, doutor, a engravidar sem menstruar? Possibilidade... Jovem, 10 anos, 11 anos, há possibilidade? Nessa idade não. Não? Né? Nessa idade, ela não menstrua por quê? Porque o ovário ainda não funciona. Certo? O ovário não consegue liberar óvulos, né? Então, se o ovário não consegue liberar óvulos, ela não consegue engravidar nesse período. Agora sim, a pergunta é boa porque é o seguinte: depois que ela já começou a menstruar, vamos supor, uma mulher de 24 anos, por exemplo, certo? Quando ela não menstrua, teoricamente ela não está ovulando, então ela não engravida. Mas pode acontecer de ela estar sem menstruar e engravidar. Vou dar um exemplo aqui. Mulheres que estão amamentando. Ela está amamentando, aí ela não menstrua, por causa de algumas alterações hormonais. Aí ela acha que está protegida contra uma gravidez. E aí acaba tendo relação sem proteção e acaba engravidando, vai amamentando. Isso gera um problema, né? Então, assim, pode engravidar sim sem menstruar. Mas nesse momento ali da infância, não. Pois não. Doutor Manuel, a mulher, doutor, engravidar, ela pode pegar menino sendo anêmica e com inflamação? Pode sim. Pode sim. Agora sim, aí é uma gravidez que a gente tem que ter mais atenção, né? Uma gravidez com anemia, é o que a gente chama de gravidez, uma anemia grave, né? Uma anemia leve e moderada nem tanto, mas uma anemia mais grave é o que a gente chama de gestação de alto risco, né? A gente tem que acompanhar mais de perto, fazer algumas reposições, oferecer ferro, oferecer alguns nutrientes para a paciente para que ela tenha uma gravidez saudável. Mas poder engravidar, ela pode sim. Pois não. Doutor Manuel, até que ponto a mulher tem que entrar no ácido fólico? Pronto, ótima pergunta. Excelente pergunta. Rapaz, eu tô estudando mesmo, né, cara? Tá sabendo de tudo. Vamos estar obstetra fino. Seguinte, o ácido fólico é um nutriente que ele consegue evitar algumas malformações do bebê. Principalmente as malformações que a gente chama de defeito de fechamento do tubo neural. É um nome difícil, né? Mas basicamente é o seguinte: da cabeça para a coluna, a gente tem uma substância que fecha no bebê. Quando ela tem deficiência de ácido fólico, esse espaço pode ficar aberto. E aí gera algumas doenças graves, como a mielomeningocele, a anencefalia, né, que é até incompatível com a vida, o bebê não sobrevive. Então, toda mulher que quer engravidar, ela já deve começar a tomar ácido fólico antes de engravidar, né? E aí ela fica usando, no mínimo, até o final do 3º mês de gravidez. Pois não. Doutor Manuel, até que ponto, doutor, a mulher tem que tomar, para não perder, tem essa história de não perder o menino, o Trogeston? Pronto, esse na verdade é a progesterona, né? O progesterona é o nome comercial de uma substância, que é a progesterona. A progesterona, ela é uma substância usada em algumas situações específicas, certo? Então, aquela paciente que tem perdas gestacionais, ela teve 3 abortos, por exemplo, já. Vai para a 4ª gravidez. Aí ela tem o que a gente chama de aborto de repetição. Aí a gente tem que entender por que ela está perdendo. A progesterona é indicada para casos específicos, como por exemplo, uma paciente que tem o que a gente chama de colo curto, né? Ela tem o colo do útero curto, e aí por isso o bebê, quando pesa, fica fácil de entender, ó. Ela tem o colo, o bebê tá aqui em cima, e aqui tem o colo do útero. Uma coisa ela tem o colo assim longo, né? E o bebê tá aqui em cima. Outra coisa ela tem o colo assim, ó, curto. Na hora que o bebê pesa, desce, entende? Então a progesterona, ela faz isso, ela tenta ajudar nesse processo. Pacientes que tem a ameaça de trabalho de parto prematuro, né? Ela tá correndo o risco de entrar em trabalho de parto prematuro. Essa medicação ajuda a diminuir essa chance. Então, não é sempre, não adianta você que está ouvindo a gente simplesmente sair tomando esse remédio, não adianta, certo? É só para casos específicos, para situações específicas. Pois não. Doutor Manuel, geralmente, doutor Manuel, quando o casal não tem filho, doutor Manuel, é mais do homem ou mais da mulher? E o que é que eles devem fazer? Pronto, excelente pergunta. Então vamos lá. Isso é infertilidade conjugal, né, que a gente chama. Primeiro, você que está ouvindo a gente tem que entender quando é que a gente suspeita que tem algum problema, tá? Então, assim, porque as pessoas acham, né, Rodolfo, que assim, parou de tomar anticoncepcional, no outro mês já tem que engravidar. Se não engravidar, tá errado. E não é assim, né? Então, pra gente dizer que um casal tá com dificuldade para engravidar, ele tem que ter em torno de 3 relações sexuais por semana durante 1 ano
sem nenhum método contraceptivo. Se não conseguir engravidar nesse período, aí sim é um casal que tem dificuldade para engravidar, tá? E aí, essa dificuldade para engravidar pode ser por 3 motivos. Ou o que a gente chama de fator ovariano, que é a ovulação, basicamente, né? Ou o que a gente chama de fator tubário, que são as trompas, a tuba uterina, a trompa, saber se ela está obstruída ou não, entupida ou não, certo? E o fator masculino, que também é um fator de dificuldade de engravidar. Então, na verdade, não tem culpado, né? Não existe, a culpa de não conseguir engravidar é da mulher. Ou então, a culpa de não conseguir engravidar é do homem. Não existe isso. Na verdade, a culpa é sempre do casal, né? O problema tem que ser considerado do casal e não de uma pessoa, entende, Rodolfo? Pois não. Doutor Manel, quando a mulher engravida, doutor, aí começa a aparecer cheio de problemas. Hemorroida, diabetes, falta de prisão de ova. Por quê, doutor? Ele tem que fazer o quê? Que realmente dá um descontrole total. E aí? É a alimentação, o repouso, tem que fazer o quê? É justamente... Para tirar essas chibatadas de doenças que vai para cima dela. É justamente por isso que o pré-natal é tão importante, né? Cada doença tem como a gente tentar tratar e prevenir, né? Você falou aí, por exemplo, da constipação, né? Da prisão de ventre, da dificuldade de fazer cocô e da hemorroida. Elas duas são basicamente pelo mesmo motivo, né? Na gravidez aumenta alguns hormônios que deixam o intestino mais lento, né? Então a gente tem que combater isso. Como? Tomando muito líquido, se alimentando de forma correta e tudo mais. Então, assim, para cada doença, que realmente existem várias, né? Existe um caminho, tanto de prevenção como de tratamento. Pois não. Doutor Manel, com quanto tempo, doutor Manel, começa a criança crescer, a barriga da criança? Que geralmente ela cresce de 11 a 16 quilos. Com quantos meses começa o bucho a crescer? Aparecer, né? Na verdade, assim, logo no começo, engravidou, já dá pra sentir uma diferençazinha, não pelo tamanho do útero do bebê, mas sim pela retenção de líquido, né? Começa a acumular líquido e aquela barriguinha começa a aparecer. Mas a barriga da gravidez mesmo vai aparecer lá pras 20 semanas. 20 semanas, né? Lá pras 20 semanas. Pois não. Doutor Manel, quando a mulher, doutor, tá gestante, tá aí, começa a aparecer tricomonas, candidíase, doutor. Tem essa história, doutor, meu, doutor? E outra coisa mais, tem uma história assim, assim que tem relação sexual tem que fazer xixi, não é verdade? Tá, vamos lá. Então é o seguinte, na gravidez costuma aumentar muito a secreção vaginal por causa das mudanças hormonais, né? Então, isso é bem legal de falar. Muita gente, como aumenta a secreção vaginal, muita gente acha que tem uma infecção. E na verdade não tem. É fisiológico, faz parte do organismo aumentar a secreção vaginal durante a gravidez, por causa das mudanças hormonais, como eu falei, né? E aí você tem que ficar atenta. Como é que eu vou saber se eu tenho infecção ou não? Se esse aumento é normal ou não? Aí é o seguinte, a dica de ouro aí pra vocês que estão ouvindo a gente, certo? Anota aí, viu? Seguinte, se a secreção tem mau cheiro ou se tem coceira forte, ela deve estar alterada, certo? Então essa é a grande dica. Aumentou a secreção? Isso pode ser normal. Agora, se tiver coceira forte ou cheiro forte, aí realmente deve ser infecção e tem que tratar. Inclusive, as infecções vaginais durante a gravidez, elas podem aumentar alguns riscos na gravidez, como o parto prematuro, por exemplo, tá? Agora, em relação ao que você perguntou da relação sexual... Desculpa, apertar o embalo aqui, doutor. Do primeiro ao terceiro mês, pode tomar remédio? Pode, agora não pode ser qualquer um, né? Pode tomar metronidazol, essas coisas? Não, aí depende do caso. Metronidazol, nada? O metronidazol pode. O metronidazol pode tanto tomar como usar o creme vaginal, certo? Mas, como eu disse... Do primeiro até o terceiro? Pode, dá pra usar. Certo. Agora sim, como eu disse... Tem que tomar o casal ou só ela? Depende da doença, né? Por exemplo, se for tricomoníase, tem que ser o casal, né? Se for vaginose bacteriana, né? Gardnerella, é só ela. Agora sim, o importante é sempre não se automedicar, né? Sempre procurar o médico antes de tratar, porque realmente, como você falou, existem algumas medicações que não podem ser usadas no primeiro trimestre e nem durante a gravidez toda, né? Então, tem que ter esse cuidado. Pois não. Doutor Manel, no primeiro ou terceiro mês, a mulher tem uma dor. Só pode tomar paracetamol 500, não pode tomar nenhum tipo de analgésico, não? Existem alguns tipos de analgésico que pode tomar sim, mas realmente o paracetamol é uma boa droga. É uma boa opção. Não só o de 500, né? Pode tomar 750, por exemplo, também. É uma ótima droga, mas tem outras opções. Existe, por exemplo, a escopolamina, né? Que é o famoso Buscopan. Pode ser usado durante a gravidez, né? Principalmente se for o Buscopan com paracetamol, né? Que vai ajudar. Enfim, existem algumas outras medicações que pode usar sim, né? Agora sim, repito mais uma vez, é sempre importante que você que está ouvindo a gente nunca faça a automedicação, né? Porque você pode usar a medicação que pode trazer algum problema, né?
Pois não. Doutor Manuel, por que, doutor Manuel, a pressão da mulher sobe rápido? Aqui a coroa sobe. E aí? Sim. Mesmo mesmo que a família não tenha pressão alta, por que sobe? Na verdade, assim, as síndromes hipertensivas da gravidez, né? A pressão alta na gravidez é algo muito sério, né? Na verdade, é a principal doença da obstetrícia, né? É a principal causa de problemas tanto para a mãe como para o bebê, né? E assim, existe uma coisa chamada pré-eclâmpsia, né? Que é uma doença causada por alguns problemas na placenta e que acontece só a partir da 20ª semana. Certo? Então, assim, se a sua pressão, você que está ouvindo a gente, se a sua pressão subiu antes da 20ª semana, antes da semana 20, né? É porque provavelmente você já tinha pressão alta e nunca tinha descoberto. Agora, existe a pressão alta da gravidez, né? Causada pela gravidez, pela placenta, na verdade. E essa pressão alta só acontece a partir da semana 20, da 20ª semana. Então, o motivo principal do aumento da pressão é um problema na placenta. E isso traz outros problemas sérios para o organismo, né? Pois não. Doutor Manuel, por que, doutor Manuel, se essa pessoa, doutor Manuel, está na gestação, a pressão, a diabetes é para cima, 300, 400, por que, doutor? É o mesmo motivo, né? São as variações hormonais. Tem que fazer o quê? Aí, como eu disse, né, que entra o pré-natal, a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, na pré-eclâmpsia que eu acabei de falar, né? Existem prevenções. Tem como a gente fazer algumas medicações antes das 20 semanas para que a paciente não evolua para pré-eclâmpsia, como, por exemplo, o AS infantil, né? Que o pessoal gosta de usar, às vezes para dor, para alguma coisa, aspirina, né? É uma medicação que ajuda bastante na gravidez nesse sentido, né? O diabetes gestacional, a alimentação correta já vai ajudar a pessoa a não desenvolver o diabetes, mas depois que ela desenvolve, o tratamento adequado tem que ser feito. Às vezes há necessidade de usar insulina por um período, né? Então, assim, já falei isso várias vezes, né? Mas eu acho que talvez essa seja a principal mensagem que a gente tem a passar hoje, né? É super importante o acompanhamento com o responsável por aquele pré-natal, por aquele segmento da gravidez. Pois não. Doutor, a pessoa, doutor, no sertão, doutor, não tem nada ali perto de domingo, de madrugada, a pressão sobe e a diabetes sobe. Vai fazer o quê, doutor? De imediato, assim, de urgência? Hospital. Se não tem nada perto, doutor, de madrugada não tem nem jumento para andar, e aí? O que é que tem que fazer? Beber água? Tentar se acalmar, beber água e ficar de olho nos sinais de alerta, né? Principalmente a pressão alta na gravidez, depois da 20ª semana, tem alguns sinais que a gente chama de sinais de alerta. Qual é o sintoma da pressão alta de uma gestante? É exatamente isso que eu vou tentar explicar. Primeiro que pressão alta não dá sintoma. Teoricamente, a pressão alta é uma doença silenciosa, Mais ou menos. A pressão alta é uma doença silenciosa, né? Então, não necessariamente vai dar algum sintoma. Mas existe o que a gente chama de sinais de alerta. Era isso que eu gostaria aqui de explicar. Seguinte, a pré-eclâmpsia é uma doença, como eu falei, da gravidez, que aumenta a pressão depois da semana 20. Mas tem alguns pontos que tornam essa pré-eclâmpsia grave. Uma situação que pode evoluir para uma outra doença muito séria chamada eclâmpsia, né? E aí esses sinais de alerta são principalmente dor de cabeça muito forte, né? Vista escura, veio o que a gente chama de escotomas cintilantes, que são aqueles pontinhos coloridos. Você começa a ver umas faíscasinhas coloridas, isso é sinal de alerta. E dor no estômago, dor forte no estômago. Então esses 4 são sinais de alertas importantes que, se você tiver com a pressão alta e começar a sentir isso, tem que procurar o médico urgente. Pois não, mesmo a pressão alta e diabetes, mesma coisa. Sim, a mesma coisa, isso. Pois não. Doutor Manuel, do primeiro mês, doutor, até o terceiro mês, doutor Manuel, o que é que ela não deve fazer? Pronto. Do primeiro até o terceiro. Depois do terceiro é outra coisa, né? Sim, é verdade. Isso. O primeiro trimestre realmente é mais delicado, mas hoje em dia a gente sabe que muitas coisas que antigamente não era recomendado, hoje em dia, na verdade, é estimulado. Por exemplo, atividade física, né? Antigamente se dizia que não podia fazer atividade física nesse período. Hoje a gente sabe que pode. Relação sexual. A gente sabe que antigamente diziam que não podia fazer relação sexual nesse momento. Hoje em dia a gente sabe que pode. Então, assim, na verdade, hoje em dia, a gente tem que ver a gravidez como um momento especial, que precisa de atenção especial, mas que não é doença, faz parte da vida e deve ser levado com leveza, né? Então, eu acho que a gente ficar limitando a gestante também não é tão legal. Pois não. Doutor Manuel, qual é a vacina que a mulher deve tomar, doutor? Assim, engravidou, tem que tomar qual a vacina ela deve tomar? Pronto. Existem 3 vacinas que a gente costuma usar de forma padrão na gravidez, né? A primeira é da influenza, que é a vacina da gripe, né? A segunda é a vacina do tétano e a terceira, a vacina da hepatite B. São as 3 vacinas que estão no calendário básico padrão da gestante.
Pois não. Doutor Manuel, por que, doutor Manuel? A mulher, doutor Manuel, quando está grávida, tem muita câimbras. O que é isso? Na verdade, a mulher, ela sofre várias alterações no organismo na gravidez, né? Ela tem um aumento do que a gente chama de demanda metabólica, né? Como a gente tem um ser crescendo lá dentro, o corpo exige mais, né? E essa exigência a mais leva a alguns sintomas, como, por exemplo, a câimbra. Pois não. Doutor Manuel, até que ponto que a mulher começa a sentir, a mulher começa a chutar a barriga da mulher? A partir de quantos meses? A partir de 20 a 22 semanas, ou seja, lá no início do 5º mês. É a média que as mulheres começam a sentir o bebê mexer. Pois não. Doutor Manuel, a mulher, tá, como você falou no começo, a mulher está gestante, aí começa a aparecer um sangramento. E aí é perigo? Sim. Todo sangramento vaginal, né, na gravidez tem que ser avaliado. Então, essa história, como eu já disse, né, de que mulher pode estar grávida e menstruar, não é verdade, tá? Tem sangramento vaginal, tem que ser examinada. Pode até ser causas simples, não ser nada tão grave, mas sempre tem que ser avaliado porque existem algumas situações delicadas. Pois não. Doutor Manuel, se uma mulher, doutor Manuel, usa droga na gestação, afeta o filho? Bastante. E o que é que pode fazer? O que é que a criança pode ter? A criança pode ter várias doenças, né? Tanto desde malformações até, infelizmente, o que a gente chama de óbito fetal, né? De o bebê não conseguir sobreviver. Tem várias situações que podem ser causadas pelas drogas. Tanto as drogas lícitas como as ilícitas, né? Então, tanto as drogas que a gente chama de drogas, como, por exemplo, o tabagismo e o álcool, que são drogas que podem causar problemas na gravidez, sim. Pois não. Doutor Manuel, uma mulher, doutor Manuel, ela... no começo da gestação dela, pode comer à vontade, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, tem essa história? Tem. O que acontece é o seguinte, né? Um dos sintomas do início da gravidez costuma ser as náuseas, né? Os enjoos, né? E quanto mais tempo ela passa sem comer, mais ela vai ter enjoo. Mas ao mesmo tempo, se ela comer muito, ela também pode piorar o enjoo. Então, o ideal no começo da gravidez é comer pouquinho, mas várias vezes ao dia, né? O que a gente chama de alimentação fracionada é um caminho importante no começo da gravidez. Pois não. Doutor Manuel, ela começa a sentir enjoo, doutor, até logo no início, e até quanto tempo? O primeiro trimestre, os 3 primeiros meses são o momento que tem mais possibilidade de enjoo, né? Então, até a 16ª semana aí, o enjoo é para estar bastante melhor já. Pois não. Doutor Manuel, existe uma coisa melhor do que para evitar enjoo? Existe alguma coisa para evitar enjoo? Existe, total. Existem algumas dicas legais, e aí eu gostei da pergunta para vocês anotarem aí, certo? Então, tá grávida, tem algumas dicas importantes para tentar diminuir o enjoo. A primeira é essa que eu falei, a mais importante. É comer pouquinho, várias vezes ao dia, diversas vezes ao dia, né? O que a gente chama de alimentação fracionada. A segunda, que é legal, é o seguinte: o enjoo da gestante, ele costuma ser maior pela manhã. Então, pela manhã é sempre pior o enjoo, né? Então, a dica de ouro é: acordou, antes de levantar, ainda deitada, comer alguma coisa. Mas comer o quê? O ideal é que seja bolacha, água e sal. Tipo creme cracker, tipo clube social, alguma coisa assim. Já deixa na cabeceira, come 2 bolachinhas antes de levantar. Levantou, não vai direto escovar o dente. Se for escovar o dente, vai estimular o reflexo do vômito, né? Então vai ter mais náusea. Então, primeiro se alimentar bem, depois escova o dente. Então essas dicas são importantes, né? Outra dica legal: tá com náusea, tenta deitar. Deitar sempre melhora a náusea da gestante, certo? E por último, alguns alimentos, né? Então, por exemplo, farinha, fritura, café, refrigerante pioram as náuseas. E olha que legal, existe um alimento que a gente não costuma usar muito, mas se você está ouvindo aí a gente pega essa dica, talvez você consiga usar isso na sua dieta. O gengibre, ele melhora bastante a náusea da gestante. Então, você colocar o gengibre no suco, ou então mascar o próprio gengibre, coisa assim, fazer um chá de gengibre, ajuda bastante com as náuseas. Pois não. Doutor Manuel, a mulher gestante pode tomar chá verde e gengibre e cafeína, doutor? Não, a cafeína não deve ser consumida de forma importante na gravidez, muito, né? E eu não recomendo que você tome nenhum chá. Eu falei do chá de gengibre, especificamente só desse, porque realmente o gengibre melhora as náuseas. Agora, outros chás eu não recomendo. Por quê? Porque existem substâncias abortivas em chás. Então não deve ser consumido sem conhecimento específico. Por isso que eu só citei esse, que é o gengibre, porque realmente o gengibre ajuda com as náuseas. Pois não. Doutor Manuel, até que ponto uma mulher, doutor, pega um susto, doutor, aí começa a ter um pré-aborto, doutor.
É verdade isso? Pois é, não é verdade, certo, Adolfo? Não. O SUS... O que é que faz a mulher perder o menino? Pronto. Na maioria das vezes, quase sempre, 90% das vezes, os abortos, principalmente no começo da gravidez, são causados por malformação. Então era o bebezinho que era mal formado, e aí acaba que o homem lá de cima, que é mais sabido que nós, né? Interrompe a gravidez antes que a gravidez evolua, né? Então, assim, as malformações fetais são a principal causa de aborto no começo da gravidez. O bebezinho era mal formado. Susto, ansiedade, normalmente não causa perda de gravidez, não. Pois não. Doutor Manel, uma mulher tem uma criança, assim, antes da idade normal, 6,5, aquele negócio todo, né? Aí, doutor, nasce bem pequenininho, doutor. Por que, doutor? Aí com o tempo vai crescendo, não tem problema não. É o seguinte, a criança, a mulher descansou a criança, doutor, nem 1 quilo, doutor. E com o tempo vai... Por que, doutor, acontece isso? Isso é um trabalho de parto prematuro, né? Então o bebê nasceu antes de estar completamente formado, antes de estar bem desenvolvido, né? E aí é uma situação dramática, né? Porque quando o bebê nasce prematuro tem vários riscos, né? Os riscos de infecção, vários outros riscos. Então quando o bebê nasce antes do tempo, prematuro, ele tem que ser muito bem cuidado, né? Em locais específicos, especiais, né? A famosa incubadora, né? Tem que ser colocado na incubadora, enfim. Os bebês que nascem antes do tempo têm que ser muito bem cuidados para que ele consiga sobreviver, né? Desenvolver adequadamente. Pois não. Doutor Manel, uma pessoa, doutor, normal, doutor, é melhor que ela tenha um parto normal ou anestesiado, chamado, né? O cesáreo, você está falando, parto cesáreo, né? Pronto. O melhor parto é aquele que ela deseja, né? Então, se ela quiser o parto normal, um parto vaginal, esse vai ser o melhor para ela. Se ela quiser a cesárea, esse vai ser o melhor para ela, né? Então, assim, não existe um melhor do que o outro, né? O que existe é o que ela deseja. E aí a gente tem que trabalhar para respeitar o desejo da paciente, né? Esse é o grande ponto, né? Hoje se fala muito em parto humanizado, né? O pessoal fala muito em parto humanizado. E o parto humanizado, ele independe da via de parto. Você pode ter um parto humanizado no parto normal, no parto vaginal, e você pode ter um parto humanizado no parto cesáreo, né? Contanto que os desejos da paciente sejam respeitados. Então não existe um parto melhor. Existe um parto que cada uma deseja e é assim. Pois não. Doutor Manel, uma pessoa, doutor, uma X, doutor, tem dinheiro, doutor, dinheiro. Aí, doutor, ela fica grávida, doutor, aí ela pode chegar, grávida, faz a todo pré-natal, doutor, sem sentir nenhuma dor, até o menino? Pode. Pode, sim. A dor não tem efeito colateral nenhum? Não. Não, eu digo assim, uma pessoa, doutor, é rico, aí assim, eu vou ter esse menino, não tem nenhum pingo de dor. Pode? Como? Pode. Então, assim, ela, para ter o parto, né? Ela começa até já tá todo dia, pré-natal chamado, sentir nada de dor, toda melindrose, tal. Existem muitas gravidezes. Qual a diferença, doutor? Na verdade, assim, a gente não tem como prever isso, né? No parto, sim. Na hora do parto, sim, a gente tem como fazer a anestesia, né? A analgesia do parto, tanto para o parto vaginal como para o parto cesáreo. E aí a paciente não sentir as contrações, as cólicas, né? Mas durante todo o pré-natal, independente de dinheiro, a situação é igual, né? Ela pode ter cólicas, ela pode ter contrações, às vezes o dinheiro não compra tudo, né? Então ela pode ter durante todo o pré-natal situações que levam à dor. Agora, durante o parto em si, a gente tem como manejar e controlar para ela não sentir tanto as contrações uterinas. Pois não. Doutor Manel, para uma pessoa, doutor, que está grávida, doutor, é melhor ela mais gordinha, médiazinha ou maguinha? O interessante, o grande ponto, né, na verdade, o peso inicial é importante? Sim, é importante. O peso que a gestante engravida é importante. Mas mais importante ainda é o quanto ela ganha de peso durante a gravidez. Isso é um ponto importante, né? Porque quando ela ganha muito peso durante a gravidez, ela aumenta alguns riscos, como por exemplo o diabetes e a pressão alta, que a gente já conversou aqui, né? Aumenta o risco quando você ganha muito peso na gravidez. Então, é legal porque assim, é muito comum a gestante estar grávida, aí o pessoal, as vizinhas, as primas, começa a dizer muito assim, né? Cadê tua barriga? Você não está engordando? E aí? Na verdade, assim, quem tem que engordar não é a gestante, é o bebê. Quem tem que ganhar peso é o bebê. Então ela pode não ganhar quase nada de peso e mesmo assim ser saudável, né? Então o grande ponto é o ganho de peso na gravidez é que tem que ser adequado, né? Pois não. Doutor Manel, uma pessoa X, doutor, vai magrinha, doutor, aí vai ter o menino de 5 quilos, doutor. Pode isso? Pode. Pô. E como é que é, doutor? A possibilidade de um médico fazer com que a criança nasça internamente, doutor, grande? Não. Não tem. É questão fisiológico, fisiológica, né? Isso. Nem melhorar.
Não, a gente consegue melhorar algumas coisas, mas melhorar o peso não, né? Só que, por exemplo, vamos supor que ela tem uma doença. Se a gente controlar determinada doença, a gente vai ajudar com o peso, entende? Certo. Então, vamos supor que é uma paciente desnutrida. Se a gente melhorar a nutrição dela, a gente vai melhorar o peso. Ao contrário, uma paciente diabética, descontrolada. Paciente diabético descontrolado, o bebê costuma ficar muito grandão. E aí, se a gente controlar o diabetes, o bebê não cresce tanto, entendeu? Então, se a gente controlar algumas doenças na mãe, a gente consegue acabar, de certa forma, influenciando no peso do bebê. Mas, se a gente quiser influenciar diretamente no peso do bebê, aí a gente não tem como não. Pois não. Doutor, mas é uma pessoa X, doutor, tem 50 quilos, não pode, 55 quilos. Aí, como eu falei anteriormente, aí o menino nasce com 5 quilos, doutor. A mulher aguenta isso aí tudinho? É assim, a mulher tem 55 quilos, aí vai ter a criança pesa 5 quilos, doutor. Ela como é que sai esse menino, doutor, tão grande? Realmente isso é o que a gente chama de macrosomia fetal, né? Um peso acima da curva, acima do padrão. E essa gestante, do seu exemplo, vai ter muita dificuldade de ter um parto normal, né? Um parto vaginal. Muito provavelmente ela vai precisar ir para o parto cesáreo. Pois não. Doutor Manuel, é ultrassom, vai detectar o que, doutor, na mulher? Bastante coisa, né? Os principais. Pronto. Existe o que a gente até que ponto ela tem que bater o ultrassom? Pronto. Existe o primeiro ultrassom importante é aquele que você faz cedo. Engravidou, você faz ultrassom. Por quê? Porque esse primeiro ultrassom ele é muito importante para a gente ver a idade verdadeira do bebê. Qual é o tempo de gestação? Esse primeiro ultrassom é que vai dizer isso, né? Mas depois, durante a gravidez, a gente tem alguns outros ultrassons interessantes, né? Existe o que a gente chama de ultrassom morfológico, né? Que são 3 durante a gravidez, no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre, né? Esse ultrassom morfológico, ele tem o objetivo de ver malformações. Então, vê, por exemplo, esse ultrassom morfológico, ele vê se o bebê tem síndrome de Down, por exemplo, vê se o bebê tem algumas malformações no coração, vê se o bebê tem algumas malformações no cérebro, no corpo. Então, o ultrassom morfológico é basicamente para a gente ver malformações. E os outros ultrassons, sem ser o morfológico, o grande objetivo é ver o desenvolvimento do bebê. Então, como é que está o ganho de peso? Como é que está o líquido amniótico? O bebê está se mexendo ou não está se mexendo? Como é que está o batimento cardíaco? Então, é para isso que servem os outros ultrassons. Então, vamos não é bem assim, mas vamos resumir em 3 tipos de ultrassom, para que a nossa ouvinte entenda. O primeiro ultrassom na gravidez, que é para ver a idade do bebê. Os ultrassons morfológicos, que são para ver malformações do bebê. E os outros ultrassons, que são para ver o desenvolvimento do bebê. Acho que fica bem claro assim. Pois não. Doutor Manuel, você pega o ultrassom, acusou doença X, doutor, naquela criança, doutor. O que é que o médico pode fazer? Depende da doença. Fazer entre a mulher e a criança. Certo. O médico, a mulher e a criança. A mulher acusou doença interna dentro. Qual é a pia? O que o médico pode fazer? Pronto. Depende da doença, né? Existem algumas doenças hoje que a gente pode abordar intraútero. Então, existe cirurgia que a gente pode fazer dentro do útero ainda, certo? Existem algumas doenças que a gente não tem como resolver, mas tem como a gente se preparar para o parto. Então, vou dar um exemplo. Existe uma doença chamada gastrosquise, certo? Que é quando o intestino está para fora do corpo. Então, a barriguinha não ficou totalmente fechada, né, durante o desenvolvimento, e o intestino ficou para fora do corpo. Então, a gente, quando fizer o parto, a gente já tem que estar preparado para o bebê ser operado logo depois do parto e fechar aquele espaço, entende? Então, é muito importante que a gente conheça as malformações que o bebê tem, para que a gente se prepare para resolvê-las, ou ainda dentro do útero, que é possível em algumas situações, ou depois que nascer. Pois não. Doutor Manuel, você bateu o ultrassom da criança com a mulher, doutor. Aí deu esse X, doutor. O que é que o médico diz? O que é que o médico tem que dizer à mulher? Olha, seu filho está assim, doença mediana, tal. O médico diz? Como é que o médico chega a essa mulher? Ela aguenta essa pancada? Tem que dizer, né? A gente tem que falar, não tem outro jeito, né? Mas isso é um ponto nosso, né? Muito delicado, né? Que a gente tem que conversar bem, que a gente tem que ter essa comunicação muito assertiva, muito firme, mas muito delicada com a gestante, né? Porque já é um momento delicado da mulher, né? E é um momento que ela sonha muito, né? E a gente dar uma notícia ruim nesse momento é sempre muito difícil, mas é o nosso trabalho, né? Pois não, geralmente, doutor, o que é que ela diz? Ela sente, chora, o que é que ela diz? Eu já vi, infelizmente já presenciei várias pacientes chorando, várias pacientes revoltadas às vezes, né? Revoltada? Cada um reage de um jeito, né?
Pois não. Doutor Manuel, até que ponto, doutor Manuel, uma criança sente essa coisa interna? É coisa interna entre uma mulher, é da vida, é coisa da. Nós falamos aqui, drogas, essas coisas, que acontece essas coisas, e o que é? Por que acontece na criança? Pois é, são malformações, né? A gente tem que entender que. O pré-natal errado que ela fez? Às vezes sim, com certeza. É como eu falei, né? Algumas doenças que a gente consegue ver no pré-natal, se forem controladas, não levam a malformação. Mas se não forem bem controladas, bem conduzidas, podem causar problema para o bebê. O grande exemplo é a diabetes, por exemplo. Como eu já falei, né? Uma diabetes não controlada, descompensada, não conduzida direitinho, não tomando remédio direitinho, vai aumentar muito o risco de malformação no bebê, né? Por exemplo, a pré-eclâmpsia, a pressão alta, não controlada, não tratada direitinho, vai também aumentar o risco de alguns problemas, como por exemplo, o crescimento intrauterino restrito, certo? Então assim, o pré-natal é um ótimo caminho, sem dúvida, para diminuir as chances de ter malformações. Mas a gente tem que entender a gravidez como uma construção, né? Vamos supor, a construção, às vezes você botou um tijolo errado, a parede está condenada, não é verdade? A gravidez é a mesma coisa. No desenvolvimento do bebê, um gene, né, do DNA lá, ficou mal colocado, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. E aí alguma malformação acontece e infelizmente não tem como evitar determinadas malformações. Mas um pré-natal bem feito, com controle de determinadas doenças, com certeza evita vários problemas. Pois não. Doutor Manuel, você falou disso aí, uma doença interna da mulher, interna, vocês que botam uma paredezinha, tem ação a curar o quê, doutor? Assim, a mulher tem uma criança, apareceu uma coisa dela, da criança, doutor. Aí se dá para detectar o que? Tem alguma ação curativa dessas coisas que pode fazer para a criança, para ela crescer? Por exemplo, eliminar a doença interna dela? Da criança? Né? Como eu falei, né? Tem. Existem terapias intraútero, né? Cirurgias que se fazem dentro do bebê, dentro do útero. O bebê lá no útero, e ele pode submeter a algumas cirurgias. Qual doença? Várias doenças. Tem várias doenças que a gente pode resolver lá dentro do útero, certo? Mas diabetes, pressão alta, não. Não, diabetes, pressão alta é uma doença da gestante, não é do bebê, né? Aí... E da criança que geralmente que se sente? Entendeu? Qual é a doença mais comum que dá essas coisas? Qual é a doença mais ou menos da criança? Não, existem muitas. Tá. É um rol muito grande de doenças de malformações, né? Que podem ser resolvidas tanto depois do parto como ainda durante a gravidez. Pois não. Doutor Manuel, tem aquela história assim, a mulher está com fome, o bebê também está com fome. Doutor. Tem essa história, doutor? Não. Não tem isso, não? Não tem? Não. Na verdade, assim, o que alimenta... eu estou com fome e está sentindo fome também. Não tem isso, não. Não, tem não. É mito. É mito. Na verdade, assim, o que alimenta o bebê não é diretamente a alimentação da mãe, né? O que alimenta o bebê é a placenta, né? Que é a placenta que faz a troca sanguínea, né? É que pega o sangue do bebê sem oxigênio e pega o sangue da mãe com oxigênio e faz essa troca, né? Então, o que alimenta o bebê de verdade, de fato, é a placenta. Então, se a mãe tem fome, o bebê não tem fome também, não. Pois não. Doutor Manuel, cólica em mulher gestante, doutor, é normal? E quer ter que fazer o quê? Pronto. Cólicas. As cólicas da gestante, elas podem ser normais ou não, né? A gente já comentou, inclusive, que é muito comum a prisão de ventre na gestante. Se é muito comum a prisão de ventre, as cólicas também são comuns, né? Por exemplo, quando o bebê mexe, o bebê já está grande, quando ele se mexe, pode dar uma cólicazinha, né? Também pode ser normal. Existem algumas cólicas que a gente chama de contração de treinamento, que também são normais, principalmente nos últimos 3 meses. Agora, a cólica ela tem que sempre ser avaliada, porque, por exemplo, a paciente pode estar evoluindo para um trabalho de parto. E se for antes do tempo, um trabalho de parto prematuro que tem que ser evitado, né? Pois não. Doutor Manuel, como é com a mulher, doutor Manuel, pode evitar uma anemia? Tem que comer bastante, frutas, essas coisas e tal. E aquela beber uma cervejinha também afeta a criança? Sim, não é recomendado usar bebida alcoólica na gravidez. Nenhuma delas? Nenhuma delas. Nem refrigerante? Refrigerante, assim, não é que é proibido, mas não deve ser consumido também. Aumenta a náusea, tem vários problemas também do refrigerante. Mas bebida alcoólica, nenhuma. Em relação à prevenção da anemia, como é que evita? É assim, a alimentação influencia muito, sem dúvida alguma. Uma boa alimentação vai evitar anemia, mas hoje em dia a gente tem que repor ferro de forma rotineira. Então, de rotina, mesmo que ela não tenha anemia, ela vai repor ferro durante a gravidez para evitar que essa anemia se desenvolva.
Pois não. Doutor Manuel, médico X, doutor, pessoa X, doutor. As mulheres, doutor, prefere mais as mulherzinhas ou o menininho? Você diz como filho? Tire você da jogada. A mulher vai a um médico, um X de qualquer parte, elas preferem mais mulher ou homem? Certo. Tirando vocês, né? Só apenas uma opinião que o pessoal quer saber. Sim, sim. Assim, na verdade, o médico ele não tem sexo, né? Não independe, a qualidade do médico não depende do sexo. Né? A mulher, ela prefere mais. A mulher, em si, a gestante, ela quer uma meninazinha ou um bebezinho. Ah, tá. Eu pensei que era eu falei errado, é assim. Certo. A mulher em si, ela prefere uma mulherzinha ou um bebezinho. Entendi. A mulher em si, não é o médico. Sim. É. O que eu percebo é que também dinheiro não precisa de jogada, né? O que eu percebo é que normalmente as mães, elas querem ter um casal. Então, quando já tem uma menina, quer um menino. Quando já tem um menino, quer uma menina. É o que eu percebo, o que eu costumo perceber. É basicamente isso. Pois não. Doutor Manuel, até que ponto, doutor Manuel, a mulher está gestante? Aí vai bater assim, um ultrassom aí. Dá para saber com quantas semanas se é mulher ou homem? A partir de 16 semanas é um momento mais seguro pra gente ver o sexo do bebê, né? Que a genitália, né? O órgão sexual do bebê, né? Ou o pênis, ou a vulva, né? Já vai estar desenvolvido. Então, a partir de 16 semanas é uma hora mais segura pra gente ver o sexo. Mas, olha só, Rodolfo, a partir de 9 semanas já dá pra saber o sexo do bebê através de um exame de sangue. Existe um exame de sangue, que não é ultrassom, que vê o sexo do bebê já a partir de 9 semanas, bem cedo. Dá para saber, né? Dá, a partir de 9 semanas dá para saber com o exame de sangue. Muito sangue. Tá bom. Doutor Manuel, doutor Manuel, uma criança, doutor, nasce, a mulher não tem nenhuma noção de nada, doutor. Começa a chorar, doutor. É o quê? Dor de ouvido, cólica, o que é que a mãe deve fazer? O bebê chora por muitos motivos. Ela tá, sabe de nada, aí da mãe, né? Mas a mãe não tá perto. Aí fazer o quê? Chorou. Eu acho que a gente tem que buscar as principais causas, né? Primeiro, tenta amamentar. Pode ser fome. Segundo, o bebê pode estar sujo, né? Então vai lá olhar como é que tá a fralda, né? Tem cocô, não tem cocô, tem xixi, não tem xixi, né? Então, assim, a gente tem que primeiro procurar as causas básicas. Nada disso resolveu, é interessante procurar alguém que entenda mais da situação para ver se tem alguma situação mais delicada, né? Pois não. Doutor Manuel, você já falou aqui, doutor, mas a mulher prefere mais o parto normal ou mesmo na base da vacina, da anestesia, doutor? A cesárea, né? A cesárea. É como eu disse, hoje em dia tem aumentado muito a procura pelo parto vaginal, pelo parto normal, né? Tem aumentado bastante, mas a maioria ainda prefere o parto cesáreo. Pois não. Doutor Manuel, diz assim, a pessoa teve assim, por que, doutor? A mulher, assim que nasce do criança, doutor Manuel, ela cria uma barrigona, doutor, que engorda, doutor, o que é que ela deve fazer, doutor, para poder voltar à estabilidade como era jovem? Porque geralmente toda mulher, doutor, nem todas, mas uma fica, doutor, igual um buchãozinho de gás, né? Como é que ela deve fazer para poder recuperar o corpo dela? É questão hormonal, doutor? Por que isso acontece isso? Algumas mulheres engordam demais, doutor. Aí o segredo é sempre... Deve fazer mais ou menos o quê? A alimentação e a atividade física, né? É sempre o segredo, né? Com certeza a alimentação e a atividade física é o caminho para voltar a ter um corpo que ela tinha antes da gravidez. Pois não. Doutor Manuel, até que ponto, doutor Manuel, uma mulher que está na gestação, doutor, tem ansiedade, depressão, doutor, e insônia, doutor, faz mal a ela, meio prejudica ela, prejudica a criança? As três coisas, ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade, inquietação, faz mal a ela? A gestante com certeza, né? A criança nem tanto, a criança não é tão diretamente afetada, mas para paciente com certeza, né? A gestação já é um momento muito sensível da vida de qualquer mulher, né? Isso aí ela acrescenta esse tempero ruim, né? Da ansiedade, da depressão, da irritabilidade, da insônia que você citou, tudo piora, com certeza, né? Já é um momento sensível. E aí, quando você acrescenta isso, realmente complica bastante. Pois não. Doutor Manuel, ela não pode tomar remédio. Pode tomar o Passiflora? Sim, pode tomar Passiflora. Que é natural, né? É um calmante natural, isso. Doutor Manuel, por que você quis ser médico? É uma história mais comprida, talvez, né? Vamos lá. Faz um estudo aí da sua
infância até chegar médico. Assim, quando eu estava no colégio, né, eu gostava muito de outras áreas, na verdade, né? Gostava muito de publicidade, marketing, gostava muito de física, química, mas aí, na época que eu estava na escola, as pessoas que tiravam notas boas, normalmente acabavam indo para medicina, né? E esse foi mais ou menos o meu caminho. O meu pai, ele sempre me incentivou muito a fazer medicina, na verdade. E foi muito influência do meu pai que eu fui para essa área. Eu acho que a influência do meu pai e o fato de eu tirar notas boas na época acabou me levando para medicina. Mas depois que eu entrei na medicina, foi que a paixão veio. Então eu fui mais conquistado pela medicina do que eu escolhi. Eu fui mais escolhido do que escolhi, né? Depois que eu entrei na faculdade é que eu comecei a me apaixonar mais pela área. Antes, nem tanto, mas depois que eu entrei na faculdade é que eu me apaixonei pela medicina. Pois não. Você é natural de onde? Eu sou de Oroz, Ceará. Como é que você esparra em Sobral? Faculdade, né? Vim fazer faculdade aqui. Aí não saí mais. Virei sobralense. Por que você gostou da ginecologia? A ginecologia o que acontece é o seguinte. Primeiro que eu sempre meus melhores amigos sempre foram mulheres, né? Então eu sempre tive uma afinidade com as mulheres, assim, de amizade e de cumplicidade. Mas a ginecologia obstetrícia eu acho uma área muito interessante porque, primeiro, cuida de todas as fases da mulher, né? É uma disciplina muito completa, né? Que cuida da mulher não gestante, da mulher gestante, da mulher idosa, da mulher jovem, da mulher que quer engravidar, da mulher que não quer engravidar. Então é uma disciplina muito ampla, né? Uma área muito ampla. Outra coisa que eu acho legal, assim, que me conquistou na ginecologia é o fato da gente ser muito cúmplice do paciente, né? Eu costumo ser muito confidente das minhas pacientes, né? Das gestantes. Elas é muito próximo das pacientes. Isso me estimulou muito a escolher a ginecologia. E por último, o fato da gente ser o que a gente chama de clínico cirúrgico. Tanto eu trabalho no consultório, como eu também trabalho no centro cirúrgico, né? Fazendo cirurgia. Então, essa capacidade de fazer muita coisa diferente dentro da mesma especialidade foi o que me conquistou principalmente na ginecologia e da obstetrícia. Pois não. O senhor trabalha aqui onde, doutor? Quem quiser amanhã fazer um check-up à mulher, aonde você vai? Vai aonde? Em Sobral eu atendo na Clínica Previdele, né? Que fica ali em frente ao supermercado Rainha, ali pertinho da Santa Casa, né? Atendo lá. Por enquanto eu estou atendendo só lá na Clínica Previdele e atendo também pelo SEM, na Prefeitura de Sobral aqui. Pois não. Doutor Manuel, existe, doutor Manuel, existe um exercício para a mulher, quando for ter o resguardo, tem um exercício assim, parte genital dela, para a criança sair mais à vontade, mais abundância, assim, sem ferir muito a mulher. Um exercício das partes íntimas dela. Existe sim. O que ela deve fazer? Pronto. Até antes de dizer só mais na parte vulva, né, chamada, né? A vulva. Só mais um detalhe, Rodolfo, que eu me lembrei aqui. Eu também atendo no Sindicato dos Calçadistas, então eu sei que os ouvintes aqui, tem muita gente da Grendene, né? Pois é, muita gente da Grendene que escuta. Eu também sou o ginecologista lá do Sindicato dos Calçadistas já há bastante tempo, há mais de 10 anos já. Né? Sim, então assim, existe o que a gente chama de fisioterapia pélvica, né? Existem exercícios que a mulher pode fazer durante toda a vida, não só para gravidez, tá? A fisioterapia pélvica é importante durante toda a vida o fortalecimento dessa musculatura da pelve, né, ajuda bastante, por exemplo, a prevenir e tratar a perda de xixi, a incontinência urinária, a prevenir e tratar a famosa bexiga baixa, né, e também ajuda tanto a não sentir tanta dor durante a gravidez, como ajuda na hora do parto. Então, a fisioterapia pélvica, o exercício pélvico é algo fundamental para a saúde feminina como um todo, não só a gravidez, mas antes da gravidez também. Bueno. Doutor Manuel, você falou aí, doutor, em urina. Por que, doutor? A mulher só urina, por que, doutor? Urina, passa o dia urinando, por que, doutor? Pois é. É normal? Não é normal. Não é normal? Então, não. Perder xixi, isso é legal a gente dizer aqui, né? Perder xixi, que é o que a gente chama de incontinência urinária, não é normal. Então, vocês estão ouvindo a gente aí, não normalizem isso, certo? Perder xixi não é normal. Tem tratamento, certo? Tratamento tanto com a fisioterapia pélvica, né, que eu acabei de dizer, a fisioterapia, os exercícios da pelve são o principal tratamento para esse tipo de problema, mas também remédio. Existe remédio para incontinência urinária, para perda de xixi.
Pois não. Doutor Manuel, a mulher, doutor Manuel, tá assim, doutor, pede teu menino, doutor, assim, 8 meses, 9 meses, doutor. Aí, na relação sexual, não atinge a criança, não, doutor? Não atinge a criança. A relação sexual pode ser feita em qualquer momento da gravidez, é liberado. A não ser que seja uma gravidez de risco, né? Então, por exemplo, é uma gestante que está sangrando, aí ela não deve ter relação. Mas uma gravidez saudável pode ter relação a qualquer momento. Pois não. Doutor Manuel, a mulher está assim. Eu estou falando, meu filho está ouvindo, doutor. Ele dispensa a história, ele escuta. Escuta. Como é, doutor? Isso, escuta. Sem dúvida, escuta. É? Existem até alguns exames que a gente faz que é justamente para ele responder ao estímulo sonoro. Então, assim, o bebê escuta sim, com certeza. Pois não. Doutor Manuel, por que, doutor Manuel? No 6º mês, doutor, a mulher começa a ter muita contração, doutor. Por que e é normal? Pode ser normal, né? Porque o bebê tá grande, né, Rodolfo? Então, como o bebê é grande, ele mexe, o útero mexe junto. E o útero mexer, a sensação é de contração, né? Então, contrações podem sim ser normais aí no 3º trimestre, nos últimos 3 meses. Mas a gente sempre tem que ficar de olho se essa contração não é, na verdade, um trabalho de parto. E aí é um problema, né? O trabalho de parto prematuro é um problema que a gente até já comentou aqui. Pois não. Doutor Manuel, a mulher está gestando, doutor, aí o menino está atravessado, doutor. Aí, doutor, há condição de desatravessar essa criança? Como? AVA. Existe uma manobra que a gente chama de versão, só que hoje em dia não é feito mais, certo? Porque ela aumenta muito os riscos. Então, se ela está atravessada, a gente tem que torcer para ela virar sozinha, certo? Para a criança virar sozinha, né? E aí virou, ótimo. Mas se não virou, realmente o parto tem que ser cesáreo, né? Não dá para ter parto normal, vaginal, quando o bebê está atravessado, não. Pois não. Doutor Manuel, por que, doutor Manuel? Diz assim, olha, a mulher teve a criança e perdeu a vontade de ter sexo. Então, existe isso, doutor? Existe. O que ela deve fazer? Tem exercício, alimentação, o que é? Primeiro... Diz que passa o amor do marido passa para a criança, é verdade essa história? É mito. Primeiro a gente tem que ver se isso está incomodando ela, né? Então, a gente tem que entender que a relação sexual ela tem sempre que ser boa para os dois, né? Então, se ela não está com vontade, mas a falta de vontade não está incomodando ela. Agora, o grande problema é quando a falta de desejo sexual está incomodando a paciente. E aí tem tratamento, sim. Tanto tratamentos psicológicos, né? Então, existem terapias próprias para isso, como tratamentos medicamentosos. Existem medicamentos para ajudar no desejo sexual, sim, mesmo durante a gravidez. Pois não. Doutor Manuel, a mulher tem precisão do HIV, do sífilis, tem que fazer mesmo esse exame? Sim, fazem HIV parte. e sífilis. Sim. Por quê? É porque eles fazem... Detectar o quê? Justamente o HIV e a sífilis, né? O que pode causar na mulher? Se ela tiver essa doença nos 3 primeiros meses ou depois dos 6 meses, o que afeta ela? O HIV, né? Ele diminui a imunidade, né? E se diminui a imunidade, afeta alguns riscos na gestante. E o sífilis, existe o que a gente chama, inclusive, de sífilis perinatal, né? A sífilis, tanto o sífilis como o HIV, existe uma chance do que a gente chama de transmissão vertical, da doença passar para o bebê, certo? Então, existe essa chance, principalmente na hora do parto, né? Então, a gente tem que tratar para o bebê não adoecer também depois que nascer. Pois não. Doutor Manuel, a mulher está com barriga grande, doutor, começa a murchar, doutor, aí, é perigoso, doutor? Assim, se a barriga está grande e começou a diminuir, um pouquinho, por que acontece isso? O que deve fazer? Pronto, provavelmente se estava grande e diminuiu, é porque o bebê deve estar encaixando. O bebê deve estar descendo, encaixando, e aí deu a sensação de que a barriga diminuiu, certo? Deve ser isso, né? Aí, claro que se você notou alguma diferença nesse sentido, você tem que ser examinada, com certeza. A gente tem que ver o que está acontecendo. Pois não. Doutor Manuel, alguma coisa nova na parte ginecológica que eu não lhe perguntei, doutor? Na verdade, coisas novas, a ginecologia e a obstetrícia, né, são áreas que vêm evoluindo muito mesmo, né, e que mudam muito, certo? Então, coisa nova tem todo dia, certo? Mas uma coisa legal que eu lembrei aqui agora, certo? Isso é bem legal de falar para todo mundo que tá ouvindo a gente. É a mudança na lei da laqueadura tubária, certo? Recentemente foi aprovado pelo Senado, né? E já vai ser mudada, né? A lei da laqueadura, a lei da ligadura de trompa, né? Até
há pouco tempo, existiam muitas limitações que a gente não podia fazer laqueadura. Até, muitas vezes, as pessoas ficam culpando o médico. Mas, na verdade, é porque era ilegal. Vou dar um exemplo. A mulher vai fazer uma cesárea, certo? E ela diz, doutor, eu quero fazer minha ligação na hora da cesárea. Né? Até agora não podia, sabia, Rodolfo? Não podia. A lei brasileira não permitia. A gente só podia fazer ligação na hora da cesárea em duas situações. Se a paciente já fosse para a terceira cesárea, aí podia. Ou se ela tivesse um risco de vida grande na próxima gravidez. Aí a gente podia fazer. Essas eram as duas situações só que podia fazer ligação na hora da cesárea. Agora, com a lei nova, não. Qualquer mulher, na hora da cesárea, pode fazer a ligação. Ela só precisa fazer um documento 60 dias antes do parto, dizendo que ela quer fazer a ligação. Só isso. Outra coisa importante que mudou. Antigamente, para a mulher fazer a ligação, ela precisava da autorização do marido, acredita? Então, o marido tinha obrigatoriamente que assinar um papel dizendo que autorizava a ligação para poder ela fazer a ligação. Hoje, a partir da lei nova agora, já não precisa mais, certo? Então, isso foi mudanças importantes na lei, né? Que eu acho que vale a pena a gente passar para os espectadores aí. Pois não. Estamos aqui ao vivo na revista Alternativa, meu amigo Marco. Obrigado, Marco, pela vinda aqui ao programa. Você é um cara legal demais. Doutor Manel, como é, doutor Manel? Uma pessoa, doutor, nasce gêmeo, doutor. E aí? A mulher teve gêmeo, doutor. Foi porque ela quis? Por que a pessoa nasce gêmeo? É na hora do desenvolvimento. A condição de faz aí? Né? É aquela história que eu lhe falei, sim, né? Da construção, né? Na hora da construção, se dividem as células e aí nascem gêmeos. Não é porque ela quis, não. Não existe crendice, não existe receita para ser grávida de gêmeos, não, tá? Não existe. Isso acontece porque Deus quis, né? Na hora lá da divisão celular do desenvolvimento do bebê, ele se divide e aí crescem dois ao invés de um. Pois não. Doutor Manel, suas considerações finais. É mais uma vez agradecer, né? Agradecer, eu acho sempre muito importante que a gente divulgue informação sobre saúde, divulgue conhecimento, né? Então, é mais agradecer mesmo, dizer que nós estamos em setembro, próximo mês, Outubro Rosa, né? Então é um mês super importante, o mês da prevenção do câncer de mama e também do câncer do colo do útero. Então é super importante que vocês que estão ouvindo a gente façam seus exames de rotina, tanto da mama como da prevenção do colo do útero. E é isso, mais agradecer pela oportunidade. Pois não. Esteve aqui o médico ginecologista, Dr. Manel Pequeno. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, tuas ordens.